Então, a tão esperada parte 2 da série de vídeos de desenvolvimento do destruidor, e hoje estamos olhando para o desenvolvimento do destruidor em guerras. Então, já olhamos para a preparação para a Primeira Guerra Mundial, desde o tempo em que os destruidores foram desenvolvidos pela primeira vez até o final desse conflito, mas a Primeira Guerra Mundial deixa os destruidores em um lugar muito diferente de onde eles estavam 20 anos antes. Mas nos próximos 20 anos que vamos olhar hoje, isso nos leva do fim de uma guerra mundial ao início de outra. E vê inúmeros desenvolvimentos que vão deixar o destruidor entrando no próximo conflito global como um navio completamente diferente, novamente, dos navios que estavam presentes em 1919. Agora, felizmente para os fãs de outras marinhas, somos forçados a expandir nossa visão além da Marinha Real, com contribuições ocasionais de outros, já que cada grande marinha agora desenvolveria suas próprias tradições distintas de design de destruidor, e alguns até acabariam com múltiplas linhagens de design, então temos que considerar cada uma delas. Então, neste vídeo, vamos olhar amplamente para o desenvolvimento de destruidores em cada marinha, com comentários ocasionais dados quando os desenvolvimentos em uma marinha ou outra se cruzaram para afetar outras marinhas. Vou começar dizendo que duas marinhas que participam da Segunda Guerra Mundial, a russa e a alemã, vão ser inicialmente ignoradas, pois, por razões de revolução interna e restrições de tratado, respectivamente, elas contribuíram relativamente pouco para o desenvolvimento de destruidores até a parte final do período entre guerras, que é onde vamos retomá-los mais tarde no vídeo. Então, em 1919, as marinhas que poderiam esperar desenvolver ainda mais os designs de destruidores em grande número eram, claro, a Marinha Real Britânica, a Marinha dos Estados Unidos, a Marine Nacional da França, a Regina Marina, ou nem sei como isso é pronunciado, da Itália, e a Marinha Imperial Japonesa. Vale a pena olhar onde cada marinha estava com os destruidores no início do período entre guerras, antes de olharmos para suas linhagens individuais. Então, seu destruidor médio de 1919 tem um deslocamento padrão entre 1.000 e 1.200 toneladas, com a extremidade inferior do suporte mantida pela Marinha Imperial Japonesa, cujos destruidores atuais ainda estão nas altas centenas de toneladas e só ultrapassarão 1.000 toneladas com carga total. A extremidade mais pesada era ocupada pelos franceses, que foram forçados a construir ou comprar um número de pequenos destruidores durante a guerra, mas cuja primeira incursão em novos destruidores, quando a guerra estava chegando ao fim, foi a classe Borrasca. Acho que já estava se aproximando do padrão de 1.300 toneladas e chegava a quase 2.000 toneladas totalmente carregado. Isso estabeleceu um tema que abordaremos mais adiante em navios franceses. A velocidade média de um destruidor era entre 32 e 35 nós, com armamento geralmente de 4 canhões individuais de 120 mm, uma ou duas armas antiaéreas adicionais e cerca de 6 tubos de torpedo, variando entre montagens duplas e triplas, dependendo da nação. As marinhas japonesa e francesa usavam canhões maiores de 4,7 e 12,7 centímetros, respectivamente. Os navios japoneses carregavam menos canhões e torpedos devido ao menor tamanho, enquanto os projetos franceses maiores usavam o deslocamento extra para ter canhões mais pesados e uma bateria antiaérea ligeiramente maior que a média. O alcance era de aproximadamente 3.500 milhas náuticas, com exceções notáveis sendo os navios italianos, projetados para operações no Mediterrâneo de alcance muito mais curto, e os navios americanos que lidavam com operações no Pacífico. Quase todos os destroyers podiam carregar cargas de profundidade e ou minas em quantidades variadas. Notável entre todos estes, conforme 1919 se aproximava de 1920 como um design de destaque, temos que olhar para a classe Clemson da Marinha dos Estados Unidos. Com cerca de 1.200 toneladas padrão e 1.300 toneladas totalmente carregadas, estava na faixa mais pesada dos destroyers médios, mas era rápido, atingindo mais de 35 nós em mar calmo, e tinha um alcance muito longo para um destroyer, com quase 8.047 km náuticas. 4 lançadores de torpedo triplos e 4 canhões de 4 polegadas indicavam que seu armamento era dos mais pesados. Havia algumas desvantagens. 2 das armas eram montadas na asa, limitando-as a apenas 3 armas de um lado,
Isso os deixaria em desvantagem em um duelo de artilharia com a maioria dos destroyers, cujos 4 suportes estavam na linha central. Mas seu armamento de torpedos incomumente pesado também incluía lançadores montados na asa. Agora isso dava um lado amplo individual de torpedos que não era maior que a média, mas eles eram capazes de entregar um segundo lado amplo de torpedos, simplesmente virando. No entanto, o design era capaz de receber modificações. 4 navios foram atualizados para canhões de 5 polegadas em vez de 4, e 2 foram equipados com montagens duplas de 4 polegadas no lugar de cada única, totalizando 8 armas e um lado amplo de 6, bem acima da média. Embora talvez não seja o layout mais eficiente de armas, eles ainda são um design líder para o período. O Tratado Naval de Washington estava principalmente preocupado com limitações em couraçados e alguma regulamentação de cruzadores. Então, embora os destroyers fossem discutidos, o tratado final não afetou particularmente seu design. Entre as maiores marinhas, a Marinha Real e a Marinha dos Estados Unidos, houve uma espécie de pausa na construção de destroyers no início e meados dos anos 20, enquanto os últimos programas de guerra eram encerrados e os vastos números de destroyers construídos durante aquele período eram racionalizados com os melhores retidos para a frota futura. Na América, surgiram muitos destroyers de convés nivelado com 4 chaminés. O financiamento do Congresso caiu após o Tratado de Washington, e a Marinha dos Estados Unidos da América priorizou a construção de cruzadores modernos para abordar uma de suas maiores fraquezas, tirando o foco dos destroyers temporariamente. Os italianos, japoneses e franceses continuaram com o desenvolvimento incremental de seus vários projetos até 1926, quando a Marinha Imperial Japonesa começou a trabalhar na classe Fubuki, que estabeleceria um novo padrão e causaria uma mudança radical no design dos destroyers em geral. Até então, vários destroyers tinham forças e fraquezas quantificáveis. Alguns se destacavam como navios de guerra, outros como embarcações de torpedo, uns eram mais rápidos, outros mais lentos, etc. Os Fubukis viraram completamente esse paradigma. Com um deslocamento padrão cerca de 500 toneladas maior que a média anterior, suas capacidades eram incomparáveis, pelo menos no papel. Sua bateria principal, de 6 canhões em 3 montagens duplas, eram de um calibre bastante pesado de 127 mm ou 5 polegadas, o que lhes dava um poder de fogo superior a qualquer destroyer focado em canhões até então, e 3 lançadores de torpedo triplos, cada um com uma recarga, também lhe dava uma dispersão de armas pesadas antinavio maior do que qualquer destroyer focado em torpedos na época. Capazes de atingir pelo menos 35 nós, mesmo que, como destroyers, isso teria sido em uma calmaria total, eles não sacrificaram a velocidade por este equipamento. Os canhões principais também eram ostensivamente de duplo propósito, dando aos navios uma bateria antiaérea pesada sem precedentes também. Claro, por trás de todas as estatísticas chamativas havia problemas. A montagem de duplo propósito dos canhões dos Fubukis tinha uma taxa de fogo lenta para o trabalho antiaéreo. Melhorias e mudanças foram incorporadas nos grupos subsequentes construídos. Apesar disso, foram uma grande melhoria em relação ao padrão de destruidor anterior. Mais importante, sua aparência galvanizou a ação de praticamente todos nos próximos anos. No entanto, as respostas foram limitadas por uma redução de destruidores no Tratado Naval de Londres alguns anos depois para não mais que 1.850 toneladas de deslocamento padrão e canhões de calibre de 130 mm ou 5,1 polegadas. Na Marinha Italiana, onde os destroyers eram um pouco pequenos, a resposta foi influenciada tanto ou mais pelos desenvolvimentos de seus rivais na França, quanto pela aparência dos Fubukis. No entanto, a evolução de seus destroyers é bastante interessante. Um número de pequenos explorador ligeiro, ou cruzadores de reconhecimento, foram construídos além de seus pequenos destroyers durante e imediatamente após a Primeira Guerra Mundial, e agora seriam gradualmente reclassificados como destroyers, pois estava claro que seu armamento e tamanho estavam abaixo do limite superior dos designs de destroyers em serviço. Os destroyers menores e mais antigos seriam amplamente reclassificados como barcos torpedeiros por terem deslocamento inferior a 1.000 toneladas e usarem torpedos mais leves.
A classe Curtatone do início dos anos 1920 mostrou o início de uma tendência com o navio passando de montagens únicas para um par de montagens duplas, mantendo ainda 4 armas, mas em menos montagens. Essas se tornariam uma característica marcante dos destroyers italianos do período entre guerras, embora com o tamanho do canhão aumentando dos 102 mm ou canhões de 4 polegadas dessa classe específica para 120 mm ou canhões de 4,7 polegadas na seguinte classe Leone, que originalmente eram mais exploratori, reclassificados durante a construção para destroyers. As próximas classes, Sela, Sauro e Turbine, todas carregavam este layout principal de canhão de 2 montagens duplas, além de 2 conjuntos de lançadores de torpedo triplos. Contudo, eles se tornariam gradativamente maiores e velozes, com mais armas antiaéreas acrescentadas, pois os italianos estavam especialmente cientes, mais que outras nações, que em suas operações no Mediterrâneo, a marinha estaria quase sempre ao alcance de aeronaves terrestres. Na época da classe Navigatori, no final dos anos 20, o segundo distintivo italiano estava em vigor, a velocidade no gelo. Com as classes anteriores aumentando a velocidade em incrementos de 33 nós, esses destroyers atingiam 38 nós. Eram também os maiores destroyers italianos do entreguerras, com pouco mais de 1.900 toneladas de carga padrão, isso antes do Tratado Naval de Londres. Deve-se notar que, devido ao seu grande tamanho, esses destroyers seriam os únicos da Itália no período entre guerras com 6 armas e um suporte duplo adicional no meio dos navios. As classes subsequentes voltariam a um deslocamento menor de 4 dígitos antes de gradualmente aumentar novamente. O padrão de bateria principal, torpedo e velocidade estabelecido pelos navegadores permaneceria essencialmente inalterado para os destroyers italianos até o início da Segunda Guerra Mundial. Após uma parte estreita do Mar Mediterrâneo, o design do destroyer francês, como mencionado, já estava tomando um rumo em direção ao grande e poderoso antes do Fubuki surgir. Com 2 linhas de desenvolvimento identificadas, o menor torpila da esquadra foi projetado principalmente para atacar navios inimigos com torpedos e entrar em combate corpo a corpo com embarcações de ataque inimigas semelhantes, enquanto a variante maior, o contre-torpilleur, era, como o nome sugere, suposto para fornecer capacidade de reconhecimento primário e defender a frota de quaisquer atacantes restantes. Isso pode parecer familiar, pois é uma divisão de papéis semelhante à que se desenvolveu no final do século XIX durante a era dos barcos torpedeiros e canhoneiros, antes do advento do destroyer multifuncional. O Borioca foi um exemplo do primeiro, apesar de ser um pouco maior do que o destroyer de frota completa médio da época, mas apenas a classe Ladois subsequente seguiu esta linha particular de desenvolvimento na segunda metade dos anos 20. Não seria até quase o início da Segunda Guerra Mundial que uma terceira classe deste tipo seria construída. Em vez disso, a maior parte do desenvolvimento dos destroyers franceses imediatamente antes e depois dos Fabukis se concentrou no tipo contre-torpilliers muito maior, já que os franceses perceberam que não podiam construir tantos destroyers quanto as potências rivais potenciais, com a possível exceção dos italianos, e então eles se concentraram em obter o máximo possível de cada navio individual. Pelo menos essa era a teoria. O primeiro esforço nesse sentido pós-guerra foi a classe Chacal, com pouco mais de 2.100 toneladas padrão e pouco menos de 3.000 toneladas totalmente carregadas. Eles eram consideravelmente maiores que qualquer outro destruidor flutuante, incluindo os futuros Fubukis. De fato, totalmente carregados, seu deslocamento era mais próximo ao de alguns pequenos cruzadores leves da época do que ao destruidor médio da frota. Porém, o Fubuki indicou o rumo futuro, pois os navios franceses tinham uma arma a menos, com 5 canhões de 130 mm em montagens únicas, 2/3 dos lançadores de torpedos sem recargas, 60% do alcance e velocidade similar, apesar das 300 toneladas extras de deslocamento padrão. Contudo, os franceses continuaram com esse conceito com a próxima classe de contre-torpilleur construída após o surgimento dos Fabukis, preservando os 2 lançadores de torpedo triplos, mas acrescentando 300 toneladas ao deslocamento com um casco maior que comportava o mesmo layout de 5 armas únicas, porém agora com calibre de 5 12,7 cm, além de um pequeno aumento na velocidade.
O armamento antiaéreo foi alterado de 2 canhões de 3 polegadas para 4 armas menores de 37 mm. O Eglers então trouxe de volta um dos canhões antiaéreos de 3 polegadas a mais meio nó de velocidade para 36 nós em troca de mais 100 toneladas de deslocamento. A classe Vauquelin subsequente foi repetida, apenas com um tubo de lançamento de torpedo extra adicionado. Esta parcela de desenvolvimento terminaria com a classe Lafantasy, que adicionou pouco mais de outras 100 toneladas de deslocamento para cerca de 2.500 toneladas de deslocamento padrão e até 3.400 toneladas totalmente carregadas, e isso era em um destruidor do final dos anos 20 e início dos anos 30. Esse navio trouxe armamentos similares aos anteriores, mas atualizou para 9 tubos de torpedo em 3 lançadores triplos e uma velocidade de projeto absurda de 45 nós, porém 40 nós era mais prático como velocidade operacional máxima. Os italianos tiveram que retomar o conceito de exploratório e encomendaram várias classes de pequenos cruzadores leves como contramedidas, e seu deslocamento era pouco mais que o destroyers franceses impronunciáveis. Essa linha de desenvolvimento de destroyers teve seus problemas. O Tratado Naval de Londres parecia agora cortar a ideia pela raiz com seu limite de deslocamento. Os grandes canhões provaram ser um pouco lentos para disparar e difíceis de manusear em geral, e especialmente difíceis de gerenciar em alta velocidade. Problemas com os elevadores de suprimento para as conchas não ajudaram, e vez após vez neste período, várias marinhas descobririam que o peso envolvido em qualquer concha acima de 5 polegadas geralmente era um pouco demais para esperar que uma tripulação manuseasse rapidamente e consistentemente em um engajamento prolongado, levando à exaustão erros cometidos em curto prazo. Os navios franceses sacrificaram elementos estruturais para manter os cascos leves e alcançar alta velocidade, o que levou a questões operacionais interessantes, dado o espancamento dos cascos quando corriam a toda velocidade. Com o referido tratado interrompendo temporariamente a construção de mais desses destroyers absurdamente grandes, a construção naval francesa fez um desvio temporário com uma única classe do que eram realmente barcos torpedeiros, a classe La Melpomene, que voltou a ter menos de 1.000 toneladas, com uma bateria de canhões relativamente mínima e meros 6 tubos de torpedo. Porém, o artigo 24 do Tratado Naval de Londres limitava inicialmente a tonelagem dos destroyers vinculativos apenas para os Estados Unidos da América, Reino Unido e Japão, com obrigações estabelecidas para Itália e França em data posterior. Os franceses, pouco tempo depois, analisaram essa situação e efetivamente disseram: bem, sim, mas na verdade não. E então, após alguns atrasos relacionados às negociações com a Itália, eles retomaram a construção de seus grandes destroyers com a classe Mogador no final de 1934. Esses navios adicionariam ainda mais deslocamento, chegando a quase 3.000 toneladas no padrão e 4.000 toneladas totalmente carregados, levando-os ao território de pequenos cruzadores leves. Isso resultou em um aumento de mais de 50% no alcance, velocidade máxima de 39 nós, bateria principal de 8 canhões de 138 mm em torres gêmeas, além de 10 tubos de torpedo em um par de lançadores triplos e um par de lançadores gêmeos. Novamente, problemas com os canhões e o peso dos projéteis reduziram consideravelmente a taxa de fogo em relação ao projetado. Eles também sofreram problemas com a cavitação nas hélices e uma notável falta de agilidade. Os cruzadores de batalha da classe Dunkirk que deveriam escoltar, na verdade, manobravam melhor que eles. Por um lado, eram construídos de forma muito mais robusta, apesar de alguns problemas de peso no topo com. Conhecidos por sua estabilidade, eram considerados bons navios marítimos e, em testes, provaram ser capazes de exceder os 39 nós nominais de velocidade máxima. 4 versões aprimoradas, geralmente conhecidas como a classe Kleber, estavam em construção no início da Segunda Guerra Mundial, que encerrou o desenvolvimento de destroyers franceses para o período que estamos analisando. Uma nota final sobre o desenvolvimento de destroyers franceses viria com uma última classe, os Tourpiliers d'Escadre, como mencionado anteriormente, no final dos anos 30, a classe Lardy. Projetados considerando o número crescente de destroyers poderosos,
Apesar de serem a menor metade da frota francesa, ainda eram navios substanciais, com 1.800 toneladas padrão e mais de 2.500 toneladas totalmente carregados. Seu armamento de 6 canhões de 130 milímetros em 3 torres duplas os tornava mais fortemente armados que muitos destroyers, e a 37 nós com 7 tubos de torpedo, sua velocidade e capacidade antinavio também eram consideráveis, embora problemas com os canhões e carregamento reduzissem sua capacidade de combate prática em comparação com suas estatísticas teóricas. O desenvolvimento do destroyer japonês desde a classe Momi do pós-guerra imediato até os Fubukis foi uma progressão relativamente lógica através das classes Minakaze, Wakatake, Kamikaze e Mutsuki. Além dos menores Wakatakes, o restante havia se estabelecido em um armamento geral de 4 canhões individuais de 120 mm ou 4 polegadas e 6 tubos de torpedo, embora com uma mudança de 3 lançadores duplos para 2 triplos à medida que o tempo passava. O deslocamento aumentou através de uma faixa de cerca de 150 toneladas até cerca de 1.300 toneladas de carga padrão e uma velocidade máxima que variava, mas era em torno de 37 nós, mais ou menos um nó, até a chegada dos Fubukis. As subclasses Fubuki melhoraram o uso duplo dos canhões principais e introduziram a inovadora torre de torpedo que permitia o recarregamento relativamente seguro dos tubos de torpedo em ação e também os protegia contra alguns tiros e estilhaços, uma característica que se tornaria um pouco mais importante com o longo lança alimentado por oxigênio que foi posteriormente introduzido na maioria dos navios de superfície japoneses imperiais, que carregavam os pesados lançadores de torpedo de 24 polegadas. No entanto, uma cláusula secundária do Tratado Naval de Londres significava que apenas uma porcentagem das frotas de destroyers das 3 principais potências podia atingir o limite de deslocamento de 1.850 toneladas. Assim, os Hatsuharas seguintes foram projetados para ter as capacidades de um Fubuki, mas com 350 toneladas a menos de deslocamento, pois um limite de 1.500 toneladas havia sido estabelecido para o design geral de destroyers da maioria das frotas das 3 potências. Como se viu, de forma um tanto previsível, isso não foi possível, e os navios teriam os 3 suportes duplos reduzidos por um canhão, deixando-os com 2 suportes duplos e um único. Os Hatsuharas não eram mais rápidos, mas tinham apenas 80% do alcance, e inicialmente manteriam as 3 torres de torpedo triplas. Mas mesmo esses compromissos não foram suficientes, e os navios se mostraram muito instáveis e de construção incrivelmente leve e frágil. Após tempestades danificarem e afundarem vários navios de guerra japoneses imperiais de construção similar, foi necessário reconstruí-los para reforçá-los. Isso envolveu, entre outras coisas, realocar o suporte de arma única e remover a terceira torre de torpedo, deixando o navio com 2 para um total de 6 tubos de torpedo. Essas e outras mudanças também reduziram a velocidade do navio de pouco mais de 36 para cerca de 34 nós. A segunda série de Hatsuharas, portanto, foi reordenada para um design modificado como a classe Shiratsuyu. Embora tecnicamente ainda vinculados pelos termos do Tratado Naval de Londres, os japoneses decidiram, como fariam com muitas outras classes de navios de guerra que estavam construindo na época, simplesmente mentir e completar os navios com quase 1.700 toneladas de deslocamento padrão. Os navios manteriam a velocidade máxima modificada de 34 nós do Hatsuhara e a bateria principal de 5 armas, mas atualizariam o armamento de torpedo para um par de torres de torpedo quádruplo. O Japão então decidiu se retirar completamente do sistema de tratado naval e a classe Asashi veria um aumento no deslocamento padrão para pouco menos de 2.000 toneladas, com um deslocamento totalmente carregado de quase 2.400 toneladas. Isso lhes compraria outro nó de velocidade máxima para 35 nós, quase dobrando o alcance operacional e o retorno da bateria principal de 6 armas em 3 montagens duplas, juntamente com a retenção do par de torres de torpedo quádruplo do Shiratsuyu. A classe também viu a introdução do sonar para a frota de destroyers do Império Japonês. Os Kageros subsequentes eram amplamente similares, usando o mesmo casco, mas aprendendo com a classe anterior, o armamento principal e de torpedo era o mesmo, com um pouco mais de feixe adicionado para a estabilidade.
Isso aumentou ligeiramente o deslocamento geral, e o pensamento japonês agora divergiria com designs sendo produzidos para o que era efetivamente um gigantesco barco de torpedo, outro design para um destroyer de frota de propósito geral atualizado e um terceiro design para um destroyer de proteção de frota dedicado, mas esses designs seriam todos construídos durante o período da Segunda Guerra Mundial, e então os Kagerus são onde deixamos o desenvolvimento do destroyer do Império Japonês por agora. O desenvolvimento do destroyer americano seguia um caminho diferente. Enquanto outros países tentavam substituir perdas de guerra ou modernizar frotas obsoletas, a Marinha dos Estados Unidos da América tinha muitos destroyers das classes Clemson e Weeks, que mesmo o desastre de Honda Point, onde mais da metade do esquadrão de destroyers 11 conseguiu encalhar na neblina, foi facilmente compensado simplesmente reativando mais Clemsons de reserva. Eles realmente não precisavam construir mais Clemsons. Como resultado, nenhum novo destroyer foi construído para a Marinha dos Estados Unidos da América durante os anos 20, além de finalizar os últimos contratos de Clemson no início da década. No entanto, 12 anos depois que os últimos Clemsons entraram em serviço, as coisas mudaram. Os Fubukis e as respostas a eles estavam em serviço, e os avanços tecnológicos faziam com que a grande quantidade de Clemsons começasse a envelhecer e se aproximar da obsolescência em bloco. Como uma das nações limitadas pelo Tratado Naval de Londres, o novo design não poderia ser muito maior que os Clemsons. Na verdade, eles nem mesmo poderiam igualar os Fubukis. Para uma classe generalizada de contratorpedeiros de frota, tiveram que espremer o máximo de melhoria possível em um aumento de deslocamento de 150 toneladas para pouco mais de 1.300 toneladas de deslocamento padrão, embora em teoria pudessem ter aumentado para 1.500 toneladas, por algum motivo escolheram ir para 1.300. No entanto, embora completando um pouco pesado no topo, a resultante classe Farragut mostrou promessa significativa, sendo capaz de alcançar 37 nós em velocidade máxima, novamente assumindo uma calmaria plana, e apesar de sua natureza pesada no topo, eles ainda eram um pouco mais estáveis. O poder de fogo da bateria principal foi significativamente aumentado, com 5 armas em vez de 4, um aumento no calibre para 5 polegadas, e criticamente todas as armas agora estavam montadas na linha central, resultando em um amplo lado de 5 armas em vez de 3. As armas também eram de duplo propósito e introduziram o calibre 5 polegadas e 38 para os destroyers dos Estados Unidos da América. Apesar do cano mais curto resultar em menor velocidade de saída comparado às armas antigas, essas novas armas disparavam um projétil muito mais destrutivo a uma taxa consideravelmente mais rápida, sendo totalmente de duplo propósito. Subitamente, o moderno destroyer americano emergiu do fundo do monte, aproximando-se do topo em uma ação de superfície. Enquanto o armamento de torpedos caiu de 12 tubos para 8, todos os 8 foram novamente montados na linha central em um par de lançadores quádruplos, aumentando, na verdade, a salva de torpedos em 2, enquanto reduzia o peso total do armamento de torpedos. O convés principal do navio também era muito mais alto do que o dos Clemson, o que significa que eles pegavam menos água pelas proas em mares moderados e, portanto, podiam manter sua velocidade em condições de mar mais altas em comparação com os navios mais antigos. Eles também extraíram mais 724 km náuticas de alcance com maquinário aprimorado e armazenamento extra de combustível, iniciando a construção dos Farragut em 1933. A única desvantagem era que apenas 8 foram encomendados comparado ao enxame de Clemson, mas mais estavam por vir. Antes de abordarmos essa linha de desenvolvimento, vale mencionar que a Marinha dos Estados Unidos da América tentou preencher sua alocação de 15% do deslocamento total de destroyers que poderiam ser construídos com até 1.850 toneladas, observando o conceito de líder de destroyers da Marinha Real e outras cepas semelhantes desenvolvidas durante 1910 e 1920. O segmento imediato aos Farraguts não foram sucessores, mas sim da classe Porter. Suas capacidades gerais eram semelhantes às dos Farraguts, exceto pelas armas, com uma bateria antiaérea mais pesada. Isso foi amplamente ignorado nesta análise por dois motivos. As baterias antiaéreas de destroyers no período entre guerras podem quase sempre ser descritas como inadequadas para a autodefesa, exceto em navios com armas de bateria principal de duplo propósito e
Mesmo nos melhores deles, o número e a capacidade das armas são lamentáveis comparados ao que as realidades da guerra os forçariam em pouco tempo. De qualquer forma, a outra grande mudança com os Porters foi a bateria principal, com um armamento extremamente pesado de 4 montagens gêmeas de 5 polegadas e 38 calibres para um total de 8 armas, dispostas como um cruzador pesado ou navio de guerra em 2 conjuntos de montagens Superfirin à frente e atrás. No entanto, para economizar peso, essas armas foram colocadas em montagens que foram limitadas apenas para ação de superfície, como construídas, deixando-as a depender de armas secundárias de 1,1 polegada e .50 calibres para defesa antiaérea, deixando os menores Farraguts, na verdade, melhor protegidos no departamento antiaéreo, embora o poder de fogo de superfície para a superfície do Porter agora fosse considerável. Porém, não era exatamente o rei do ringue de tiroteio, pois a estranha escolha de usar armas de duplo propósito de 5 polegadas e 38 calibres em vez de uma arma de cano mais longo, quando se restringe a arma apenas para a ação de superfície, significaria que alguns outros designs de destruidores fortemente armados da época teriam baterias principais superiores em ação de superfície para superfície à distância. Alguns anos depois, e o outro tipo de líder de flotilha construído pela Marinha dos Estados Unidos da América começou a construção. A classe Summers era baseada nos Porters, mas enquanto tanto os Farraguts quanto os Porters usavam maquinário moderno para reduzir o número de chaminés de 4 para 2, os Summers conseguiram ir um passo adiante, de 2 chaminés para uma, com espaço cedido para a principal outra mudança dos Porters, um terceiro lançador de torpedo quádruplo, que aumentou o torpedo de bordo para 12, o maior salvo de torpedo único de qualquer destruidor da Marinha dos Estados Unidos da América. Assim como os Farraguts, ambas as classes tinham superestrutura pesada, dificultando posteriores atualizações. Voltando ao desenvolvimento principal de destroyeres nos Estados Unidos da América, as classes surgiram rapidamente e em grande número. 1934 veriam o início da construção do primeiro de 18 destruidores da classe Mahan. Eles aprimoraram o design da classe Farragut com um novo e mais eficiente conjunto de maquinário, mantendo a mesma velocidade máxima e bateria principal de armas em um deslocamento padrão um pouco maior de 1.500 toneladas, conforme o tratado. O armamento foi aumentado para 12 com a adição de outro lançador quádruplo, mas como os navios eram um pouco menores do que seria a classe Summers, isso resultaria em uma reversão para montagens de asa com um lançador quádruplo na linha central e os outros dois, montados nas asas de cada lado, resultando no mesmo salvo máximo de 8 torpedos, mas com a capacidade, como os Clemsons, de girar e realizar um ataque de acompanhamento. Os Mayhans também reduziram a altura excessiva dos projetos de destroyers da Marinha dos Estados Unidos, em parte como efeito colateral de tentar eliminar superestruturas desnecessárias para melhorar os campos de tiro em engajamentos antiaéreos. No ano seguinte, vieram os Gridleys, que, como os Porters, viram a melhoria da maquinaria reduzir o número de chaminés de 2 para 1. Estes variaram com um padrão estabelecido pelas duas classes anteriores de destroyers regulares, sacrificando um dos canhões principais, reduzindo a bateria principal para 4, com a economia de peso da maquinaria melhorada e a perda de um dos canhões indo para mais um lançador quádruplo para um total de 16 tubos de torpedo, embora revertendo para um arranjo ao estilo Clemson com 2 lançadores de cada lado, limitando a salva a 8 de cada vez. Alguma consideração foi dada ao uso de configurações de giro para permitir que os navios disparassem todos os 16 em uma dispersão para a frente, mas, embora uma possibilidade teórica, as viradas de giro de qualquer severidade e ângulo eram bastante impopulares nos círculos navais, devido ao hábito bastante perturbador dos torpedos de às vezes esquecerem de parar de girar e assim voltarem para os navios lançadores. Esta pesada bateria de torpedos foi, em parte, resultado da decisão de não mais incluir tubos de torpedo nos projetos de cruzadores dos Estados Unidos da América e de removê-los gradualmente dos cruzadores existentes, quando possível. Isso reduziria o poder geral de ataque de torpedo da frota em comparação com a Marinha Real e a Marinha Imperial Japonesa, que mantiveram torpedos baseados em cruzadores, a menos que outros navios assumissem o fardo. No final, essas mudanças desfizeram parte do bom trabalho que havia sido feito na classe Mahan, e o excesso de peso voltou a um certo grau nesta variante específica. As mudanças e maquinaria aprimorada elevaram a velocidade de pouco mais de um nó para mais de 38 nós,
mas também aumentaram o deslocamento em quase 100 toneladas acima dos limites do tratado. A seguir, e construídas ao mesmo tempo, estavam as classes Bagley e Benham, que carregavam armamentos idênticos aos Gridleys, mas diferiam em maquinário, os Bagleys usando motores menos potentes e sendo configurados para operações de longo alcance, enquanto os Benhams tentavam combinar a avançada usina de alta pressão dos Gridley com um alcance semelhante ao dos Bagleys. E como resultado, ambas as classes pesariam pouco mais de 1.600 toneladas. Novamente quebrando o tratado, mas em meados dos anos 30, uma violação relativamente menor era facilmente ignorada, considerando algumas das outras artimanhas que estavam sendo feitas por marinhas ao redor do mundo. 1937 viu o início da construção da classe Sims. Nesse ponto, o segundo Tratado Naval de Londres realmente eliminou os limites de deslocamento de destroyers em favor de uma categoria geral de navios de guerra definidos como tendo armas que não excedem 6 polegadas e 1/10 e não acima de 3.000 toneladas de deslocamento. No entanto, a classe Sims não era maior em deslocamento do que seus antecessores, revertendo para o centro e 2 lançadores de torpedo de asa do Mahan, e reintroduzindo o quinto canhão de 5 polegadas enquanto mantinha a nova disposição de funil único. Abaixo do convés mantiveram a maquinaria de alta pressão e longo alcance do Benham e introduziram o excelente sistema de controle de fogo Mark 37, melhorando drasticamente a letalidade das armas no tipo de combate caótico esperado para os destroyers. Infelizmente, a instabilidade devido ao excesso de peso no topo continuou a assolar os designs de destroyers dos Estados Unidos da América e a classe Sims estava cerca de 10% acima do peso, portanto, perigosamente instável. Isso provocou uma reconstrução, eliminando um dos lançadores de torpedo quádruplo e movendo o segundo para a linha central, permitindo manter 8 torpedos, mas sem capacidade de acompanhamento secundário. Isso também significou a perda do quinto canhão e provocou o início de um processo que eventualmente veria o Bureau de Engenharia e o Bureau de Construção e Reparo fundidos no Bureau de Navios nos próximos 3 anos, já que a má comunicação entre os dois departamentos foi responsabilizada pela maioria dos problemas. Sem as restrições do tratado, o projeto de 1938, os Bensons, chegariam a 1.620 toneladas, viram o retorno de 2 chaminés e do quinto canhão, novamente desta vez, sem grandes problemas de estabilidade. O alcance melhorou em 1.000 milhas náuticas para 6.500 milhas náuticas, e um novo layout de torpedo foi introduzido com um par de montagens centrais quíntuplas para um salvo total de 10 torpedos. A maquinaria também foi alternada para evitar a perda de toda a energia para uma única violação do casco. Em paralelo, a classe Gleaves também estava em construção. Originalmente, esses eram apenas mais Bensons, com pequenas diferenças nos tipos de maquinaria e o formato dos funis, sendo os dos Bensons de lados planos e os dos Gleaves redondos. Devido ao seu período de construção coincidir com o início da Segunda Guerra Mundial, um número maior seria encomendado para aumentar o tamanho da frota de destroyers modernos da Marinha dos Estados Unidos da América. Contudo, como quase todos os projetos de destroyers da Marinha dos Estados Unidos da América dos anos 30, exceto os Mahans, sua estabilidade devido ao peso excessivo não era ideal. Não era tão ruim quanto muitas das outras classes, mas ser apenas adequado dificilmente é um grande endosso. E as necessidades da guerra fariam com que quase todas as classes de destroyers, incluindo estas, tivessem que perder quase imediatamente alguma arma primária ou um lançador de torpedos para atualizar as baterias antiaéreas leves e médias sem comprometer a sobrevivência do navio, já que permanecer na vertical geralmente é visto como algo bom entre a maioria dos navios. As lições aprendidas, no entanto, foram levadas em consideração para a próxima classe de destroyers, que fica fora do escopo deste exame de designs do período entre guerras, mas que se provaria ainda mais numerosa do que a classe Clemson. Pois esse futuro navio seria a notável classe Fletcher. E agora, antes de uma breve olhada nos soviéticos e nos alemães, chegamos à Marinha Real. Embora a Marinha Real também tenha saído da Primeira Guerra Mundial com grandes forças de destroyers modernos, geralmente colocados coletivamente nas classes 5 e W,
devido a perdas de guerra e alguns outros problemas, não tinha exatamente o grande número que a enxurrada de Clemson dos Estados Unidos da América apresentava e tinha suas próprias filosofias de design bastante únicas para experimentar. Com orçamentos limitados nos anos 1920, e as classes 5 e duplo cento, além de algumas anteriores, provendo força suficiente por hora, o início e meados dos anos 1920 na Marinha Real foram ocupados principalmente com experimentos envolvendo o líder destruidor, uma classe similar a destroyers maiores construídos por outras marinhas, que haviam dividido suas linhas de design de destroyers. Comparado com as 4 armas do 5W, que eram variavelmente de 4 ou 4,7 polegadas, dependendo exatamente de qual subclasse você estava olhando, e 2 lançadores de torpedo triplo, havia as classes Shakespeare e Scott de líderes destruidores cuja construção havia começado nos últimos dias da Primeira Guerra Mundial, mas foi continuada após o fim do conflito. Esses navios deslocavam de 4 a 450 toneladas a mais do que uma classe 5 ou W padrão, pesando cerca de 1.500 toneladas padrão, mais ou menos 50 toneladas, dependendo do navio. Isso aumentou significativamente a velocidade de 32 a 34 nós para pouco mais de 36 nós em serviço e 38 nós em testes, com um alcance operacional consideravelmente maior. Ambas as classes carregavam 5 canhões individuais de 4,7 polegadas e mantinham os 2 lançadores de torpedos de linha central tripla, mas o custo dos navios e alguma insatisfação com suas capacidades fizeram a Marinha Real abandonar a ideia de classes inteiras de grandes líderes de flotilha, revertendo ao invés disso para a prática anterior de encomendar destroyers em flotilhas, com cada flotilha tendo um líder de flotilha construído especificamente para a classe, geralmente essencialmente como uma versão estendida dessa classe particular. Após a conclusão dessa linha de desenvolvimento, a Marinha Real levou 6 anos para emitir outro chamado para destroyers, em meados dos anos 20. Isso resultou em 2 protótipos, Her Majesty's Ship Ambushgate e Her Majesty's Ship Amazon, construídos pelas 2 grandes empresas de destroyers Yarrow e Thornycroft, com a ideia de que esses navios formariam a base do design subsequente de destroyers. Ambas as embarcações mantiveram as 4 armas únicas de 4,7 polegadas da classe W posterior e os 2 tubos de torpedo triplos na linha central, mas ofereceram uma velocidade consideravelmente maior por quase nenhum aumento na tonelagem, principalmente devido a melhorias na maquinaria, com ambas atingindo mais de 37 nós em teste, comparado a aproximadamente 32 nós em seus antecessores. Embora, como todos os destroyers de todas as nações, a velocidade prática em serviço fosse menor que a de teste. Usando as lições aprendidas ao longo de alguns anos de operação com esses navios e observando a estreia dos Fubukis, a primeira classe completa de destroyers pós-guerra da Marinha Real foi a classe A e B, composta por 2 flotilhas, uma com todos os nomes começando com A e a outra com todos os nomes começando com B, além de 2 navios adicionais para os canadenses e, claro, um líder de flotilha sendo construído para cada flotilha. Comparada aos protótipos, a classe A e B tinha cerca de 150 toneladas a mais de deslocamento para um padrão de 1.350 toneladas, conseguindo um aumento significativo na autonomia para 7.724 km náuticas, competitiva com os destroyers americanos, aceitando uma queda na velocidade para 35 nós. A bateria principal permaneceu 4 canhões individuais de 17,78 centímetros, mas o armamento de torpedo foi melhorado de 2 lançadores triplos para 2 quádruplos na linha central. Os 2 líderes da flotilha eram um pouco distintos. O Her Majesty's Ship Codrington, líder da flotilha A, era quase 200 toneladas mais pesado, o que comportava acomodações de líder de flotilha quase 3 nós mais rápido e uma quinta arma, enquanto o Her Majesty's Ship Keith, líder da flotilha B, era apenas cerca de 100 toneladas mais pesado que o destruidor B-médio e não carregava armas extras, pois, ao contrário de Codrington, ela usava um casco idêntico ao dos navios regulares ou privados, como eram chamados na Marinha Real. Simplesmente tinha mais superestrutura. A última abordagem não foi considerada um grande sucesso devido à falta de espaço. As outras grandes diferenças nas classes eram que os A's carregavam equipamentos de varredura de minas, enquanto os B's carregavam sonar e cargas de profundidade. Por fim, o Her Majesty's Ship Acheron da flotilha.
recebeu maquinário experimental de alta pressão, anos à frente da Marinha dos Estados Unidos da América, e outras. Porém, tantas avarias fizeram a Marinha Real retornar ao maquinário de baixa pressão nos demais destroyers entre guerras. O de alta pressão só reapareceu em meados da Segunda Guerra, uma década após a Marinha dos Estados Unidos da América fazê-lo funcionar em projetos próprios no início dos anos 30. O próximo projeto, iniciando a construção em 1930, seria a classe 100 e 500. Esses eram alguns toneladas mais pesados, não mais rápidos, e tinham quase 6.000 milhas náuticas de alcance. Caso contrário, a bateria principal e o armamento de torpedo eram como na classe anterior, com os líderes de flotilha Kempenfelt e Duncan constituindo um meio-termo entre Codrington e Keith. Eles usavam o mesmo casco e layout que os navios privados regulares, mas com instalações de equipe de flotilha menores. A classe também introduziu o canhão antiaéreo de 3 polegadas para complementar o armamento a leve, já que a arma de 4,7 polegadas na bateria principal era apenas para ação de superfície. A classe EF foi encomendada 3 anos depois, com um novo aumento de deslocamento de pouco mais de 1.400 toneladas. O armamento principal e de torpedo permaneceu inalterado, e a maior parte do deslocamento foi destinada a mais combustível, aumentando o alcance para 10.221,4 km náuticas a 15 nós. Os canhões principais também aumentaram sua elevação para 40 graus, o que permitiu 1 grau de uso teórico antiaéreo para defender outros navios, embora isso seria mais pelo simples volume de fogo incomodando aeronaves hostis, já que, na verdade, não havia nenhum sistema de controle de fogo antiaéreo instalado. Os líderes da flotilha Her Majesty's Ship Exmouth e Her Majesty's Ship Faulkner eram navios maiores e alongados, com cerca de 80 toneladas a mais que o Her Majesty's Ship Codrington, permitindo mais superestrutura e um quinto canhão em ambos. A Marinha Real destinava flotilhas recém-construídas para estações e deveres específicos. Navios com a mesma letra inicial costumavam ter carreiras operacionais similares até que as perdas em tempos de guerra forçassem a fusão das flotilhas. No ano seguinte, 1934, veria a classe GNH juntamente com a classe Havant, que era uma versão modificada construída para o Brasil e depois trazida de volta no início da guerra. Estes navios eram mais leves que os anteriores, com deslocamento semelhante às classes 100 e 500, e portanto tinham alcance reduzido, mantendo o mesmo armamento principal de 4 canhões de 4, 17,78 cm e 2 lançadores quádruplos na bateria de torpedos, com exceção do Her Majesty's Ship Glowworm, que testou lançadores quíntuplos chamados lançadores Pentad na Marinha Real, em vez dos quádruplos. Assim como as classes EF Her Majesty's Ship Grenville e Her Majesty's Ship Hardy, os líderes da flotilha seriam variantes mais longas com uma arma adicional e mais superestrutura, enquanto Her Majesty's Ship Hereward, um dos navios privados, testaria um suporte experimental duplo de 4,7 polegadas. Estes foram seguidos em 1937 pela classe 1, que eram repetições marginalmente mais pesadas das classes G e H, com exceção da adoção dos lançadores quíntuplos ou Pentad do Glowworm, aumentando o torpedo para 10. Avanços na maquinaria permitiram alcançar 36 nós, comparado aos 35 das classes anteriores. O Her Majesty's Ship Inglefield, líder da flotilha, optou novamente pela arma principal extra em um casco um pouco mais longo. A classe 1 também introduziu a superestrutura da ponte em forma de cunha levemente blindada, marcando os destroyers da Marinha Real deste ponto até o fim da Segunda Guerra. Apesar da produção discreta de destroyers em números relativamente grandes ser adequada para a maior parte dos anos 30, 2 fatores principais intervieram. Os Fubuques e seus sucessores, além dos vários destroyers grandes nas marinhas dos Estados Unidos, da América, França e Itália, além agora da frota alemã, estavam começando a causar um pouco de preocupação. A Marinha Real tinha muitos destroyers, mas navios pequenos eram tão numerosos em todas as marinhas que uma vantagem em superioridade numérica pode não ser tão decisiva quanto seria no âmbito dos encouraçados e cruzadores. O resultado foi uma mudança importante e radical no design da Marinha Real.
Em 1938, isso começou com a construção da classe tribal. Com cerca de 1.850 toneladas de deslocamento padrão, eles representaram um aumento de quase 400 toneladas no deslocamento de destroyers na Marinha Real. O armamento de torpedos caiu para um único lançador quádruplo, e a velocidade permaneceu inalterada em 36 nós, embora com motores consideravelmente mais potentes devido ao casco e deslocamento maiores, que também serviram para aumentar um pouco o alcance. Então você pergunta onde foi parar todo esse peso? Possuía uma bateria aumentada de 8 canhões de 4,17,78 centímetros em 4 montagens duplas, o dobro dos destroyers anteriores da Marinha Real. Eles também possuíam um sistema de controle de fogo antiaéreo dedicado, embora limitado pela continuação do limite de elevação de 40 graus nos canhões, o que significava que podiam proteger outros navios, mas não a si mesmos com sua bateria principal, algo que os assombraria mais tarde. Austrália e Canadá também encomendariam navios da classe tribal, cujo poder em combates de superfície os levaria a muitas das ações mais intensas da Segunda Guerra Mundial, mas essa é uma história para outra ocasião. Devido ao seu tamanho muito maior, os líderes de flotilha Her Majesty's Ship Afridi e Her Majesty's Ship Tata não eram maiores do que o resto da classe. Embora a Marinha Real e as marinhas da Commonwealth agora tivessem um navio possivelmente capaz de vencer uma ação de superfície com qualquer outro destruidor no planeta, pelo menos no que diz respeito a tiroteios, isso foi alcançado ao custo do menor armamento de torpedo em um destruidor britânico desde o início da Primeira Guerra Mundial, e eles eram navios muito caros. Então a próxima classe construída, a classe JKNN, mudaria as coisas novamente. Esta classe manteve uma poderosa bateria principal, mas esta foi reduzida a 6 armas em 3 montagens duplas. Lições aprendidas com os tribais resultaram em novos layouts de maquinário, formas de proa e elementos estruturais, permitindo que os navios reduzissem cerca de 150 toneladas de deslocamento, bem mais do que apenas remover uma torre. E, em troca, eles recuperaram a segunda montagem de torpedo e o retorno do lançador quíntuplo ou pentad, ou restaurando o amplo torpedo de 10, além do armamento de arma mais pesado. A única desvantagem era que a bateria principal ainda estava limitada a 40 graus de elevação após a conclusão. Mais uma vez, os líderes de flotilha Her Majesty's Ship Jervis, Kelly e Napier não diferiam substancialmente de seus destroyers companheiros. A última classe de destroyers de frota da Marinha Real pré-guerra seria a classe 50.000. Com 1.920 toneladas, eles deslocavam ainda mais do que os tribais. O armamento de canhão permaneceu com 6 canhões de 4,17,78 centímetros em 3 montagens duplas, agora totalmente fechados, com 10 graus adicionais de elevação para 50 graus e um projétil mais letal e pesado. Embora não tão bom quanto a montagem dupla de 5 polegadas e 38 na antiaérea, a nova montagem era razoavelmente capaz, especialmente comparada a quase qualquer destruidor do eixo. O armamento de torpedos voltou a 8 torpedos em 2 lançadores quádruplos. A construção durante a guerra levaria alguns desses navios a serem completados com 4 montagens duplas de 4 polegadas em vez dos torpedos. Isso diminuiu um pouco seu poder de fogo anti-superfície, mas melhorou dramaticamente seu poder de fogo antiaéreo, pois as montagens duplas menores eram capazes tanto de disparar muito mais rápido quanto de rastrear e elevar muito mais rapidamente. Em ações de superfície, sua falta individual de letalidade era compensada pelo preocupante poder de fogo que podiam sustentar. Teoricamente capazes de disparar 160 rodadas por minuto na direção de qualquer alma infeliz que estivesse na outra extremidade dos locais-alvo. Os demais destroyers de frota da Marinha Real seriam construídos durante a guerra, portanto, fora do escopo deste vídeo. No entanto, a última classe de destroyers que merece menção neste ponto é a classe Hunt. Estes faziam parte do programa da Marinha Real de 1939 para a construção de escoltas, que também originou a classe Flower. Os Hunts eram destroyers de escolta maiores, não destinados ao trabalho de frota. Eles retornaram a um deslocamento abaixo de 1.000 toneladas e velocidade máxima de pouco mais de 27 nós, suficiente para trabalho de comboio, escolta e anti-submarino. Uma autonomia muito menor de 3.500 milhas náuticas também foi aceita, pois eles estariam operando principalmente em áreas costeiras ou perto de portos, ou então em algumas das rotas de comboio mais diretas.
Como projetado, eles deveriam carregar 3 montagens duplas de 4 polegadas, algumas armas AA e muitas cargas de profundidade e seus lançadores. Torpedos não foram considerados necessários, já que os alvos seriam submarinos e aeronaves. Infelizmente, os primeiros navios estavam muito pesados e tiveram que abandonar uma das montagens duplas. As ondas seguintes mantiveram as 6 armas, seguidas por lotes destinados ao Mediterrâneo, onde encontros com embarcações italianas eram mais prováveis. Para isso, um par de tubos de torpedo foi instalado, reduzindo as armas para 4, ao custo de uma das montagens. 2 dos últimos da classe Hunt, que foram classificados como classe Hunt tipo 4, eram navios um tanto diferentes, construídos pela Thornycroft, e, como resultado, com quase 200 toneladas a mais, carregavam um armamento significativamente mais pesado que incluía todas as 6 armas principais, 3 tubos de torpedo e um armamento antiaéreo reforçado. Isso nos leva ao fim do desenvolvimento de destroyers entre as principais marinhas do mundo, com continuidade no design ao longo do período entre guerras. Após o Tratado de Versalhes, a marinha da Alemanha ficou quase insignificante, levando a um impasse notável no desenvolvimento de seus destroyers. Porém, os alemães desenvolveram o conceito de barco torpedeiro como um auxiliar para destroyers maiores durante a Primeira Guerra Mundial. Essas pequenas embarcações continuariam a ser desenvolvidas após a guerra, já que eles tinham permissão para construir navios deste tipo até um limite de deslocamento de 800 toneladas. Irritantemente, os alemães rotulariam a maioria de suas embarcações como o tipo inserir ano aqui, mas isso refletia o início do período de design, em vez das datas reais de construção ou comissão no início. Então, as 2 primeiras classes desenvolvidas nos anos 20, o tipo 1923 e tipo 1924 barcos torpedeiros, na verdade não começaram a construção até 1925 e 1927, respectivamente, com a maior parte das classes entrando em serviço cerca de 2 anos após o início do casco. O tipo 1923 foi baseado nos últimos designs da frota de alto mar, sendo um pouco maior para melhor navegabilidade, mas similar em especificação. Com uma média de 850 toneladas de deslocamento padrão, levemente violando o tratado, proporcionando um navio capaz de alcançar entre 32 a 34 nós em mar calmo, e uma bateria principal modesta de 3 canhões de 105 mm e 2 lançadores de torpedo triplos. O alcance era muito limitado, com apenas 2.898 km náuticas. No geral, eles se aproximavam do tamanho e deslocamento de alguns dos menores destroyers legados presentes em outras marinhas, mas eram significativamente menos capazes. Os subsequentes, tipo 1924, deveriam ser geralmente semelhantes, mas com canhões de 127 mm ou 5 polegadas, um tanto ambiciosos em um navio que tinha pouco mais de 900 toneladas de deslocamento padrão, mas que em geral realmente receberiam canhões melhorados de 105 mm. Esses navios usavam torpedos um pouco menores de 500 mm, 17,78 cm, diferente dos torpedos padrão de 21 e 61 centímetros usados pela maioria das outras marinhas. Os efeitos da Grande Depressão atingiram fortemente a Alemanha, por isso não é surpresa que o final dos anos 1920 e início dos 1930, o desenvolvimento de destroyers foi escasso nos inícios dos anos 30, e o de barcos torpedeiros só retomou no final da década com o tipo 1935, cuja construção começou em 1938. Essa embarcação, com pouco mais de 850 toneladas de deslocamento padrão, era menor que as antecessoras. No entanto, era ligeiramente mais rápida, alcançando 35 nós, mas carregava apenas um canhão de 105 mm e algumas armas antiaéreas como armamento principal. Manteve os 2 tubos de torpedo triplos, agora usando o torpedo padrão de 21 polegadas, e também podia carregar minas. Estes foram acompanhados no mesmo ano pelo tipo 1937, que eram geralmente similares, mas tinham um pouco mais de alcance e capacidade de navegação em troca de algumas dezenas de toneladas a mais de deslocamento. Ambas as classes apresentavam novas caldeiras de alta pressão, que se mostraram um tanto temperamentais, para dizer o mínimo, mas com a falta de qualquer armamento de canhão real, talvez fossem a verdadeira reminiscência do conceito de barco de torpedo, com 4 décadas de idade, e ainda prestariam serviço na Segunda Guerra Mundial.
A próxima classe, o tipo 1939 ou classe Elbing, seguiria a tendência de design da maioria dos destroyers, sendo competitiva com muitos destroyers menores e mais antigos, apesar de teoricamente ser um barco de torpedo. Como sua construção começou em 1940, eles estarão no próximo vídeo sobre este assunto. Maquinário de alta pressão complicado, com tendência a se desmontar espontaneamente a menos que os espíritos da máquina fossem devidamente apaziguados, também apareceria frequentemente na linha principal do desenvolvimento de destroyers da frota alemã. O desenvolvimento desses navios começaria em meados dos anos 30, sendo o principal oponente esperado na época a França, que, claro, havia optado por destroyers muito grandes ou pequenos cruzadores leves com um disfarce muito pobre. O destroyer tipo 1934, cuja construção começou em 1934, registrou pouco mais de 2.200 toneladas de deslocamento padrão e mais de 3.100 toneladas totalmente carregado, um pouco menos que os navios franceses contemporâneos. De forma um tanto previsível para um design que foi um pouco apressado e o primeiro destroyer de frota que a Alemanha construiu em quase 2 décadas, eles tinham várias falhas além dos motores. A sua navegabilidade era ruim graças a um proa estilo faca, que deixava muita água passar pelo castelo de proa em altas velocidades ou em mares moderados. E seu alcance também era relativamente ruim, com menos de 2.000 milhas náuticas como resultado de ter que reter cerca de 1/3 de seu combustível como lastro, após problemas de estabilidade aparecerem em serviço, a ponto de use todo o seu combustível e há uma chance muito boa de você retornar ao porto de cabeça para baixo. Contudo, eles atingiam 36 nós, e seu armamento principal de 5 canhões de 127 mm, 12,7 cm, os classificaria como destroyers superiores em termos de poder de fogo. 2 lançadores de torpedos quádruplos mantinham uma capacidade anticapital decente, capacidade de navio, e seu armamento antiaéreo também era incomumente pesado para um design de destroyer pré-guerra com 4 de 37 Mi, canhões em 2 montagens duplas e 6 canhões de 20 mm individuais. No ano seguinte, começaria a construção dos tipo 1934A. Estes eram geralmente semelhantes, com quase todas as mudanças focadas em melhorar a estabilidade e a navegabilidade. Nesse sentido, os esforços foram apenas parcialmente bem-sucedidos, devido a várias medidas se contradizerem. Uma forma de proa melhorada foi compensada por modificações na popa, que foram projetadas para melhorar o raio de giro e elevar o convés da popa um pouco mais alto do que o nível da superfície da água, mas também teve o efeito de forçar a proa a abaixar novamente, o que anulou grande parte do benefício da forma de proa melhorada. Essas forças de elevação contraproducentes também exerciam uma força rotacional significativa no casco e no meio do navio, exigindo mais reforço conforme rachaduras surgiam em serviço. O navio Z8 Bruno Heinemann também testaria os canhões de 150 mm, 5,22,86 cm, planejados para as futuras classes de destroyers alemães. Com a oportunidade de um design totalmente novo para solucionar os problemas das 2 classes anteriores, os projetistas alemães apresentaram em seguida o tipo 1936, que foi convenientemente construído em 1936. Eles aumentaram o deslocamento padrão para pouco mais de 2.400 toneladas, com a carga total sendo cerca de 1.000 toneladas acima disso. Embora a maquinaria temperamental ainda estivesse presente, o alcance também aumentou um pouco, ultrapassando pela primeira vez as 2.000 milhas náuticas, e o armamento também foi deixado intacto. A maioria das mudanças feitas em comparação com seus antecessores foram novamente no casco, reduzindo o peso superior e mudando radicalmente a forma da proa, além de alargar um pouco a viga. As mudanças no design finalmente proporcionaram aos alemães um destruidor que não se desmontava simplesmente por se mover ou tentava se juntar aos U-boats ao primeiro sinal de uma onda, sendo assim considerado o primeiro projeto de destruidor de frota alemã interguerras bem-sucedido. Depois de finalmente fazerem algo que funcionou, eles foram lá e estragaram tudo. Eles fizeram isso com a classe Type 1936. Há o Narvik, que começaria a construção em 1938 e 1939.
O deslocamento voltou a aumentar para cerca de 2.600 toneladas padrão e quase 3.700 toneladas totalmente carregadas. A velocidade permaneceu em torno de 36 nós, enquanto o alcance aumentou para cerca de 2.600 milhas náuticas, e as baterias antiaéreas e de torpedos eram inicialmente as mesmas que as anteriores. Então, onde está a falha? Você pergunta. Eles decidiram armar esses navios com canhões de 150 milímetros, 5,22,86 centímetros, testados antes com o objetivo de montar dois em uma torre dupla à frente, três canhões individuais no meio do navio e na popa. No final das contas, a torre dupla não ficou pronta a tempo e os primeiros navios geralmente eram concluídos com um único canhão à frente. Infelizmente, enquanto a torre dupla, quando presente, tinha um uso limitado de dupla finalidade, graças a uma elevação de 65 graus, este pesado armamento desfez a maior parte do trabalho que eles haviam feito anteriormente para melhorar a estabilidade e a navegabilidade. Com a torre dupla de proa, especialmente quando instalada, tornando os navios muito molhados. Isso foi levemente amenizado pelo fato de que pelo menos a torre era totalmente fechada, então todos os outros ficavam com as meias úmidas em vez da tripulação da torre. Esta característica, não surpreendentemente, limitava sua velocidade em qualquer tipo de estado significativo do mar, e os tornava menos do que plataformas de armas ideais, e sua taxa de fogo também era um tanto deficiente devido aos grandes projéteis necessários. Embora o canhão, como um sistema de armas completo, não tivesse tantos problemas além do peso do projétil em comparação com os canhões dos super-destroyers franceses, então a taxa de fogo ainda era pelo menos melhor do que aquela. A próxima classe de destroyers planejada foi cancelada pelo início da Segunda Guerra Mundial, e uma versão modificada do Navix seria os primeiros navios alemães construídos durante a Segunda Guerra Mundial. Vale mencionar que, à medida que o tamanho dos canhões aumentava nos destroyers de várias marinhas, um ponto frequentemente não mencionado é como eles eram mirados. No início do entreguerras, isso era comumente feito manualmente, com pouca ajuda de mecanismos. Neste período, foram introduzidos mecanismos de treinamento e elevação alimentados, permitindo girar o canhão e elevar o cano com menos esforço da tripulação e, na maioria dos casos, movimento mais rápido, melhorando a capacidade de combate. Os dois sistemas tiveram diferentes taxas de desenvolvimento e várias classes de destruidores teriam um, mas não o outro, sendo o último aspecto desenvolvido o carregamento assistido por energia. A introdução completa desses três sistemas foi vista comumente pela primeira vez na Marinha dos Estados Unidos da América, com as marinhas francesa e alemã, notavelmente um pouco atrás neste aspecto, apesar de usarem os maiores canhões para destruidores do período. A Marinha Soviética é a última que vamos abordar, e como os alemães teve que começar o design de destruidores de frota nos anos 30, embora graças ao país pegar um caso ruim de comunismo e os sintomas associados à guerra civil, e então eles não construíram quase nada nos anos 20, nem mesmo barcos torpedeiros. Assim como os alemães, os russos ficaram impressionados com as habilidades dos contre-torpilleurs franceses, seus grandes destruidores, e procuraram igualá-los com a classe Leningrado. Esses navios tinham uma margem de carga muito estreita, com pouco mais de 2.300 toneladas padrão, havendo apenas cerca de 300 toneladas de diferença entre isso e a carga total. Assim como os navios alemães, seu alcance era limitado, embora ligeiramente maior do que os do tipo 1934, com os Leningrados capazes de percorrer 2.100 milhas náuticas. Em navios tão grandes, suas estatísticas impressionavam no papel. 40 nós, juntamente com 5 canhões principais individuais de 130 mm ou 5,1 polegadas, um par de lançadores de torpedo quádruplo e inúmeras minas e cargas de profundidade, bem como uma bateria antiaérea bastante decente para a época. A ideia era algo de um híbrido. Eles não deveriam ser um tipo por si só, como os navios franceses, eles deveriam ser líderes de flotilha, mas ao contrário da abordagem britânica de variantes ligeiramente maiores da própria classe de flotilha, essa abordagem era um tanto semelhante à das marinhas dos Estados Unidos da América, com a classe sendo projetada para ser dividida em várias flotilhas menores como líderes, embora os Leningrados fossem infinitamente superiores à coleção um tanto geriátrica de destroyers da era czarista, de que eram nominalmente encarregados. Considerando que eles buscavam ir de 0 a 100 ainda mais rápido e radicalmente que os alemães, talvez não surpreenda que esses navios tivessem uma longa lista de problemas.
Os estaleiros soviéticos, sem experiência na construção de destroyers deste porte, tinham uma visão otimista de sua capacidade. Assim, combinaram alguns dos piores defeitos encontrados nos projetos de outros estaleiros. Eles tinham problemas de estabilidade devido ao peso excessivo na parte superior, causando desbalanceamento. A proa tentava descer para encontrar submarinos e a estrutura não suportava o disparo da bateria principal. Além disso, vibrações em todo o casco ocorriam ao atingir a velocidade máxima. A diversão continuou com a bateria principal composta por 5 canhões individuais de 130 mm ou 5,1 polegadas que foram considerados extremamente cargas poderosas para suas conchas tentarem replicar o desempenho balístico de canhões ainda mais longos, e como resultado, os canhões se desgastavam muito rapidamente, tinham um recuo absolutamente violento e, como resultado, também uma precisão bastante terrível. Corrigir até mesmo alguns desses problemas demorou tanto que os canhões só começaram a chegar 4 anos após o início da construção dos próprios navios em 1932. Positivamente, a bateria de torpedos de 2 lançadores quádruplos teve poucos problemas, e nos testes os navios excederam a ambiciosa velocidade de projeto de 40 nós, atingindo 43 nós, embora convertendo um navio de guerra na mais rápida e cara cadeira de massagem de terapia em grupo do mundo. Houve problemas de produção com as turbinas, então os cascos ficaram quase prontos antes da propulsão, ou o armamento principal serem entregues, pois são componentes essenciais para um navio de guerra. Portanto, não deve ser surpresa que, quando chegou a hora da próxima classe de destroyers, os soviéticos procuraram ajuda. Acabaram recorrendo aos italianos. Isso resultaria em 2 linhas de design, o principal caminho de desenvolvimento para os destroyers soviéticos a partir de então, e um par de navios experimentais únicos que veremos mais adiante. A próxima classe, a classe Konveni ou Gremiachi, também conhecida como Projeto 7, foi iniciada em 1935, um ano antes das armas para os Leningrads realmente aparecerem. Comparados aos seus enormes predecessores, eles eram muito menos ambiciosos, com 1.600 toneladas padrão e pouco mais de 2.000 toneladas totalmente carregados. De fato, eles pegaram um design italiano existente, o Vogoris, e o modificaram. Infelizmente para eles, os navios italianos estavam apenas no limite aceitável de estabilidade e as modificações adicionariam peso em lugares onde realmente não era necessário quando seus principais interesses incluem não nadar no Oceano Ártico. A velocidade de projeto caiu para 37 nós, embora muitos fossem mais rápidos nos testes, e a bateria principal foi reduzida de um canhão para 4 de 130 mm. A bateria de torpedos foi reduzida de 2 lançadores quádruplos para 2 triplos. Como estavam usando as mesmas armas que os Leningrados, eles tinham basicamente os mesmos problemas, com a taxa de fogo das armas caindo consideravelmente dos objetivos iniciais para algo mais ao longo das linhas da taxa de fogo de um cruzador leve em vez de um destruidor. O alcance também era relativamente curto, mas não terrível em 2.600 milhas náuticas, embora essa distância pudesse ser percorrida a uma velocidade de cruzeiro um pouco mais alta do que a média em comparação com a maioria dos outros destruidores. 1936 marcou o início dos trabalhos nos Storozhevois, que, como o Projeto 7U, eram geralmente repetições em termos de armamento, com a maior parte do trabalho sendo para corrigir os problemas na série anterior de destruidores. Isso resultou em um casco mais forte, maquinário mais redundante e a reorganização do layout da bateria antiaérea, aumentando o deslocamento para pouco mais de 1.700 toneladas padrão e pouco menos de 2.300 toneladas totalmente carregado, mas também fez a velocidade máxima voltar a ultrapassar 40 nós, o que era bom. Os problemas com a navegabilidade e estabilidade que foram experimentados com todas essas classes, que era especialmente um problema quando a água que vinha pela proa não era apenas irritante, mas uma ameaça real e imediata à vida, quando você está no frio congelante que caracterizava grande parte da área operacional da Marinha Soviética. Todos levaram ao Projeto 30, ou classe Ognevoi, que começou a construção em 1938,
O casco foi muito ampliado, com pouco mais de 2.100 toneladas padrão e mais de 2.800 toneladas totalmente carregado, o que ajudou na estabilidade, pois o armamento total não aumentou, mas as armas agora estavam instaladas em um par de torres gêmeas em vez de 4 montagens abertas, um pouco ao estilo italiano. A massa extra das torres, além de um casco ainda mais forte e uma altura maior ao nível do convés principal, fez a velocidade cair para pouco mais de 36 nós, com a variante do projeto 30.000 chegando um pouco mais pesada como resultado do aumento do armamento antiaéreo e outras pequenas mudanças que surgiram como resultado da experiência de guerra, já que muitos da classe ainda estavam em construção no momento da invasão alemã e, portanto, não seriam concluídos até depois do fim da Segunda Guerra Mundial. A próxima classe, os Kievs, começou a construção logo após o início da Segunda Guerra Mundial e será analisada no próximo vídeo sobre o assunto. Os outros dois destroyers mencionados eram o Opitini de 1935, construído como um banco de testes para comparar as ideias soviéticas com os projetos SET, orientados pelos italianos. Após os Leningrados, um destroyer de design soviético foi desastroso, mesmo com a adição de maquinário alemão de alta pressão para ajudar. As 1.700 toneladas de deslocamento padrão deveriam carregar 3 torres gêmeas, usando o questionável canhão de 130 mm, 2 tubos de torpedo quádruplos e os novos motores. O que eles conseguiram foi um navio com quase nenhum alcance, cerca de 1.400 milhas náuticas, uma velocidade de apenas 35 nós, e tantos problemas com a estabilidade e peso da torre que o navio acabou com 3 canhões simples em vez disso, o que o deixou muito mal armado para um navio deste tamanho. A ajuda italiana foi bastante sensatamente alistada para o outro navio, o líder destruidor Tashkent, que chegou a um impressionante padrão de 2.800 toneladas e 4.100 toneladas de deslocamento quando absolutamente tudo estava a bordo. Embalar em mais de um terço novamente mais potência do motor do que você encontraria em um cruzador da classe Town, o navio foi projetado para ultrapassar 42 nós, navegar por mais de 5.000 milhas náuticas e carregar 3 torres duplas de 130 Minton, 9 tubos de torpedo em 3 lançadores triplos, bem como muitas minas e cargas de profundidade. O projeto previa a construção de uma classe, mas devido a problemas nos estaleiros soviéticos, apenas o Tashkent foi construído na Itália. Problemas com a colocação dos 130 mm em uma torre dupla no final dos anos 30 significaram que ela inicialmente seria completada com 3 simples, embora eventualmente recebesse as principais armas projetadas. No entanto, além dos próprios problemas de construção, ela também era grande e cara demais para formar uma linha justificável de destroyers, até mesmo líderes de destroyers, considerando que eles estavam chegando ao mesmo peso e tamanho ou categoria de vários cruzadores leves contemporâneos, mas sem nem de perto o poder de combate. E isso nos leva ao fim do período interguerras dos destroyers para as principais marinhas que iriam lutar na Segunda Guerra Mundial. Os principais destaques realmente sendo que quase todos acabaram tentando fazer muito em um casco muito pequeno e acabaram tendo problemas de estabilidade como resultado, com várias marinhas europeias também acabando construindo cascos muito leves e armas muito grandes para uso eficaz, com uma menção especial aos alemães por inovações no campo de maquinário autoconsumível e navios que realmente acreditavam que se identificavam como pretzels. Com tudo isso dito, a corrida iniciada pelos Fubukis em meados dos anos 20 resultaria em uma série de excelentes projetos, uma vez que todas as lições fossem aprendidas. Foi apenas uma pena que a maioria das classes que realizaram plenamente as visões de design das várias nações só começaram a construção no final dos anos 30, justamente quando a Segunda Guerra Mundial estourou, cujas condições deixariam muitas marinhas incapazes de completar suas ambições, seja através da repriorização de recursos ou o pequeno fato de que eles haviam sido ocupados. Com tudo isso dito, a maioria desses navios e seus futuros sucessores agora seriam lançados no crisol da guerra. Um ambiente onde o fato de que você poderia flutuar, mover e atirar era tudo o que importava. Questões como estabilidade e taxa de fogo tendiam a ficar em segundo plano em relação a simplesmente estar disponível, e as estatísticas no papel se tornavam praticamente irrelevantes. Tudo isso e muito mais virá em alguns meses.
quando concluiremos esta linha de vídeos com o desenvolvimento de destroyers durante a Segunda Guerra Mundial, que é praticamente a apoteose do desenvolvimento de destroyers como conceito que começa quando a Rainha Victoria ainda estava no comando. Para comentários ou sugestões sobre uma revisão de navio, deixe-os abaixo. Lembre-se de comentar no post fixado para perguntas do Dick Seco.